Boa noite a todos e todas. Em nome do secretário Marivaldo de Castro Pereira, queria saudar todas as autoridades aqui presentes, participantes, membros da organização. Dizer que para o Ministério da Justiça é uma honra estar aqui participando do Fórum Internacional de Software Livre. Este fórum que, desde seu nascimento, construiu uma pauta positiva de valorização de direitos de cidadãos e cidadãs, usuários de softwares e tecnologias. Esse espaço que freou a criminalização dos usuários de internet, quando então o presidente Lula lançou aqui nessa sala as bases para que fosse construído o Marco Civil da Internet. Por fim, dizer também que estamos entusiasmados com a construção da nova estratégia de governança digital do Ministério do Governo Federal, e dizer que aqui nesse espaço é que nós vamos buscar as soluções para os nossos desafios para a construção dessa nova estratégia, porque esse espaço valoriza valores muito importantes para nós, que nos são caros, como a colaboração, a solidariedade e a esperança num futuro mais justo e igualitário para esse país. Desejar a todos um bom fórum e que muitos frutos bons saiam aqui desses dias de atividade. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou Marco Antônio Konopak, eu sou assessor de Novas Tecnologias de Participação na Secretaria de Assuntos Legislativos. Primeiramente, queria lamentar, é uma pena que nem o secretário Marivaldo, nem o secretário Gabriel puderam ter vindo a Porto Alegre. A gente está tendo dias difíceis dentro do Ministério da Justiça, vocês podem acompanhar, né, especialmente por conta do trabalho intenso do Congresso, que a gente está vivendo no atual cenário político, né. Houve muito esforço, especialmente por parte do Gabriel, que me incumbiu essa missão de representá-lo. Só ontem que ele acabou decidindo que não poderia vir, e aí eu estou com essa dura e difícil missão, né. Essa é uma discussão uma discussão na cidade que, para nós, lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, é muito importante, especialmente com o processo recente de aprovação do Marco Civil da Internet e das discussões em torno da regulamentação. Pedirei desculpas se não entrar no debate técnico-jurídico, pois não sou formado em Direito. Como cientista político, sou da turma de, muitas vezes, dos caras que forçam os limites do direito. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar esse espaço tão importante construído dentro do Fórum Internacional de Software Livre. E lembro quando eu participei dos primeiros FISLs da minha vida, em que eu era só mais um nerd nessa multidão, louco pelas novidades do mundo do software livre, mas que também percebia que o evento não se restringia às novidades tecnológicas da área, né? O FISL sempre foi construído por pessoas que pensavam o espírito do que significa defender o software livre, não só pela sua qualidade técnica, mas também pelo seu significado político de transformação através da disputa do entendimento da forma como o conhecimento é produzido e compartilhado. Esse espírito se associou à popularização cada vez mais intensa do uso da internet, que sempre foi um espaço descentralizado, profícuo à liberdade e à inovação. Nesse cenário, o FISL se consolidou como o maior evento de software livre do mundo. E não é pouca coisa, né? Estamos no Brasil, viva o FISL. Bom, entrando um pouco... Eu estou seguindo aqui a minha preparação, gente. Estou tentando dar um pouco de movimento para não ficar monótono, mas é que como o debate é bem difícil, eu prefiro estar aqui com a minha linha organizada, até porque eu sou muito prolixo. Então, se eu começar a falar, daqui a pouco eu abro uma janela, abro duas, e eu estou longe e a gente fugiu do tema. Então, para me ater ao tema, eu estou seguindo aqui. Espero não ser monótono. Bom, entrando um pouco na nossa pauta, queria chamar a atenção um pouco sobre o histórico da legislação da internet no Brasil. Lá na Secretaria de Assuntos Legislativos, secretaria da qual faço parte, brincamos que quando surgiu o assunto de internet, ela geralmente caía para a equipe de direito penal,
porque quase sempre era para criminalizar alguma conduta que utilizava a internet como meio. O ápice disso foi o PL do Azeredo, que muitos aqui lembram, né? Que, apelidado da AI-5 digital pela comunidade, era o pior cenário para se construir uma legislação de internet, estabelecendo uma série de novos crimes e não oferecendo nenhum direito ou garantia aos usuários da rede. E é muito interessante saudar, e eu fico muito feliz de voltar nesse espaço e falar sobre o Marco Civil, porque foi nesse mesmo espaço, num FISLE, em 2009, que a virada nessa onda criminalizadora aconteceu, né? Durante esse FISLE de 2009, tivemos a visita ilustre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que numa apresentação para quase 5.000 pessoas, falou de software livre, tecnologia, internet e futebol, né? Porque o presidente não podia deixar de tocar no Coringão. Mas, nessa mesma palestra, o Lula olhou para o então ministro da Justiça, o Tasso Genro, e falou: ô Tasso, nós temos que construir uma lei que fortaleça os direitos dos usuários da internet. Tasso, vamos construir uma proposta que se funde na construção da cidadania dos usuários e não na sua criminalização. Não sei se todos conhecem enfim, as atribuições, as competências aí dos diversos ministérios explanados, mas o Ministério da Justiça ele atua, enfim, ele atua com os temas de segurança pública, mas ele atua também com os temas ligados a cidadanias e defesa de direitos. Então, nada mais, caiu como uma luva essa virada, né, dessa construção sobre essa pauta da internet, porque quem que seria o ministério competente para discutir direitos dos usuários, ou seja, construir uma carta de direitos, uma constituição da internet, se não o Ministério da Justiça. E foi um desafio enorme, né? Aí começou um dos processos de construção legal mais legais que eu conheço da história, porque, por se tratar de uma legislação inovadora, seu processo de construção também deveria ser inovador. E por isso a SAL, que é a minha secretaria, da qual faço parte hoje, procurou envolver diversos atores que estavam pensando sobre isso naquele momento. E, em parceria com a Cultura Digital BR, lançou um debate público para discutir o anteprojeto do Marco Civil da Internet. O processo, como se deu, muitos de vocês já conhecem, não vou entrar no detalhe, mas o que eu queria ressaltar para a nossa discussão aqui, para debater direitos civis e direitos culturais na internet, são dois pilares que foram fruto dessa rica e intensa discussão, que foi o princípio da garantia do princípio da neutralidade da rede e a não positivação do notice and takedown, que naquela época era uma grande ameaça. Então, com relação à garantia da neutralidade, seu impacto sobre os direitos civis, os direitos culturais dos usuários é bastante significativo, ao passo que, com ela, a inovação e a isonomia na disponibilização de conteúdos está garantida. Isso quer dizer o quê? Que uma empresa não poderá pagar mais para que seus conteúdos trafeguem mais rápido que outros, oprimindo muitas vezes pequenos provedores de aplicação e de conteúdo que não teriam o mesmo poder econômico para enfrentar grandes conglomerados. Com relação à não positivação do Notice and Takedown, essa foi uma grande vitória dos movimentos por liberdade de expressão. Ela garantiu que conteúdos não fossem retirados pela simples reclamação de possíveis detentores de direitos. O que acontecia? O Notice and Takedown estabelecia que se um conteúdo dito do Léo Germani, que eu fui lá e hospedei num site X, o Léo Germani, se o Notice Takedown valesse, ele poderia simplesmente avisar esse provedor que esse conteúdo é dele, que eu subi lá indevidamente, e ele seria derrubado. O problema é que isso viraria uma caça às bruxas na internet, né? Então, todo mundo reclamando de todos os direitos, e enquanto isso, os conteúdos estariam indisponibilizados. Isso, depois de um intenso debate, se provou que poderia ser uma grande ameaça à liberdade de expressão dos usuários. Então, o Marco Civil ele separou muito bem os duas figuras, né? Que um é o servidor, que hospeda esse conteúdo, e o produtor desse conteúdo. E só através de uma decisão judicial que um conteúdo pode ser derrubado, indisponibilizado, só a partir de uma decisão judicial.
Então, e por fim, ressaltando essas duas questões, que eu acho que aí o debate vai se dar, e a gente vai seguir nessa discussão. Por fim, eu gosto da percepção, e aí, olhando para trás, o processo do Marco Civil, que eu gosto da percepção que direitos não se ganham, direitos se conquistam. E esse processo de construção do Marco Civil e toda a mobilização em torno do tema se comprovou isso. Se não houvesse essa intensa mobilização, provavelmente hoje a gente teria uma outra legislação na internet, não teria uma legislação de internet que hoje é reconhecida mundialmente como uma das mais avançadas e progressistas para esse campo. Então, eu acredito que o Marco Civil foi um ganho tanto dos movimentos sociais, em conjugação a um governo que estava atento a essa demanda. Mas o trabalho não se encerra com a aprovação do Marco Civil da Internet, a sua regulamentação. É importante perceber que essa é uma luta luta contínua para sustentar direitos conquistados e avançar no debate nessas novas problemáticas que aparecem, como um pouquinho que o Léo aqui já provocou. Então, por isso, eu acho tão importante um espaço como esse, um espaço de reflexão, um espaço de construção. Eu agradeço imensamente o convite por estar compondo e muito feliz por estar aqui. Bom, a gente está com o anúncio de tempo esgotado, então, obviamente, a gente tem que garantir que todo mundo fale, e, obviamente, com muita pressão nas costas para falar rápido. Então, eu vou fazer pegando os comentários só. No artigo 7 do Marco Civil da Internet, a gente tem um texto bem claro dizendo que é essencial ao exercício da cidadania o acesso à internet. Ou melhor, a internet é essencial ao exercício da cidadania. E aí, algumas coisas que a gente acabou tocando aqui, acho que o tema mais importante para a gente enfrentar, um dos mais importantes para a gente enfrentar, é justamente o tema da universalização. E como essa universalização vai se dar, né? Então, ou seja, a gente vai ter uma universalização em que a internet, como a gente conhece ela hoje, de acesso amplo e restrito, vai chegar ao maior número de pessoas possível, ou não, ou uma parte, isso vai ser considerado acesso à internet, e isso vai entrar ser entendido como universalização na internet. Então, são perguntas que surgem, que eu acho que são importantes a gente se debater em cima e enfrentar esse debate. E isso está ligado ao direito do acesso. Mas um outro direito que, às vezes, a gente também muitas vezes não aparece, mas que eu acho que é importante a gente também botar para debate e levantar discussões acerca, justamente o direito a persistir conteúdos. Então, a gente tem aí as maiores ferramentas para interconectar pessoas e transferir esses conteúdos, mas aonde a gente persiste esses conteúdos? Muitas dessas plataformas onde a gente persiste esses conteúdos hoje são plataformas que estão justamente numa tendência de centralização, de concentração desses conteúdos. Então, como é que a gente garante também o direito às pessoas a terem lá algum espaço na nuvem para manter aquilo, e que aí também reflete no direito de memória, né? Então, tudo que eu produzi, como é que eu tenho soberania sobre a minha memória enquanto ser social, ser cultural e tal. Então, essa é uma provocação. Uma coisa que eu queria agregar ao tema da universalização é as redes mesh. A gente parou de debater redes mesh. E em 2010, quando a gente estava aqui com um protótipo no FISLI do One Laptop per Child, que permitia interconexão mesh entre os diversos computadores, aquilo era uma febre, uma sensação, um vislumbre de possibilidades imenso. E eu sinto que a gente não está debatendo adequadamente isso. E, para finalizar, o comentário do Léo sobre a questão de pensar muito para além de plataformas, mas como protocolos. E aí eu lembro de uma conversa e um papo que a gente já tem lá desde 2011, aqui no FISL, no Fórum Social Mundial e tal, que é o debate dos ecoprotocolos. Como é que a gente constitui ecologias de protocolos? E quando a gente fala de ecologia, é o entendimento que nenhum protocolo é completo em si mesmo. A noção de ecologia é que as pessoas, várias partes só são completas quando se conjugam, quando estão entre si. Então, como é que a gente constrói isso? Aí eu lembro de um exemplo bem básico, que hoje a gente usa, que funciona super bem,
que é o e-mail. A gente tem aí um padrão de protocolo em que as pessoas se comunicam mundialmente através de comunicação escrita, imagem e tal, que é o e-mail que implementou um padrão e que aí cada serviço que quer utilizar e oferecer serviço de e-mail para seus usuários, ele implementa esse protocolo. Como é que a gente pensa isso para além agora do e-mail e amplifica isso, né? Constrói ecologias de protocolos para diversos outros serviços, assim, comunicação instantânea e outras coisas. Então, aí são algumas provocações. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Queria ter uma apresentação tão bonita quanto a do Pedro, mas não tem. E eu vou falar um pouco das nossas ferramentas. Você pode tirar essa apresentação que eu vou pedir para você colocar ela depois. Isso, coloca na primeira página, isso aí. Eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente tem trabalhado dentro do MJ para participação, mas eu queria aproveitar um momento reflexivo também para a gente discutir um pouco do conceito participação e de outros elementos até um pouco mais abstratos. Espero não ficar muito chato para vocês se alguém veio com a expectativa de ver puramente ferramentas e tecnologias que a gente vem desenvolvendo. Então, eu queria orientar um pouco ao título dessa mesa, né? Pode o software livre ajudar a democracia? A resposta simples e imediata é que sim, né? A gente tem uma série de ferramentas e tal, mas, nesse caso, talvez seja interessante a gente refletir um pouco do como isso poderia ser possível. E daí também decorrem duas respostas possíveis. Aí, na resposta automática, é que o software livre oferece uma série de ferramentas abertas, que permitem a organização política, a conexão entre atores, troca de opinião entre pessoas, categorização de ideias, propostas, organização, sistematização dessas ideias. Mas a resposta que não é tão automática e que eu acho que é interessante a gente refletir dentro desse processo também, são justamente a que traz à tona um conjunto de valores embutidos dentro do que o software livre é e o que é fazer software livre. E o software livre, enfim, como todos aqui sabem, estamos num Fórum Internacional de Software Livre, a não ser que alguém tenha chegado ontem nesse mundo, vai entender que o software livre tem uma série de liberdades intrínsecas ao seu uso, né? São as nossas 4 liberdades fundamentais. Mas essas liberdades elas estabelecem a coisa em si. Quando a gente decide o que fazer com essas liberdades, ou seja, as ações decorrentes que essas liberdades nos permitem, você acaba percebendo, levantando alguns valores para que essa ação aconteça. E esses valores estão associados muito à colaboração, à solidariedade e à cumplicidade em torno de resolução de problemas. E aí, se guardar bem esse conceito de resolução de problemas, né? Então, pensando num paradigma da democracia participativa, em contraposição à democracia representativa, que até o Pedro já citou. Esses valores que a gente percebe muito no fazer software livre, eles aparecem nessa construção mais ampla, né, democracia participativa, e são fundamentais para pensar um novo patamar democrático, em que a gente não seja tão dependente do governo, mas que, junto com ele, a gente passe a construir soluções. E isso vai muito no entendimento de deixar a ideia também dialogando um pouco com a fala do Pedro, deixar a ideia do governo como simples prestador de serviços públicos, mas também articulador de soluções comuns para problemas, enfim, N problemas, e a solução desses problemas em articulação com a sociedade. Você pode deixar fixo naquele primeiro, tá? Eu peço. Como eu disse, eu não estou com a apresentação totalmente estruturada. Bom, para essa discussão também não ficar muito abstrata, fazendo essa introdução um pouco, criando algumas ideias aí, guardem um pouco essas ideias, agora vamos deixá-la um pouco concreta, eu vou mostrar algumas
soluções usadas aí para hackear o Estado e trazer a participação como forma de gestão de serviços públicos e políticas públicas. E aí eu vou falar um pouco o que a gente fez recentemente com o debate público da regulamentação do Marco Civil da Internet e o debate público da Lei de Proteção de Dados Pessoais, e recentemente o MJ lançou um debate público sobre medidas anticorrupção. Bom, o que a gente faz lá no Ministério da Justiça, especificamente dentro da Secretaria de Assuntos Legislativos, a Secretaria de Assuntos Legislativos é a secretaria dentro do MJ responsável por relações com o Legislativo, né, como o próprio nome dela carrega. Então, a SAL ela é responsável por emitir pareceres sobre projetos que estão em tramitação no Congresso e auxiliar a Presidente da República nas suas atribuições constitucionais, e especificamente nos pareceres de sanção e veto de leis. Mas, pensando que nós temos essa construção e também entendendo que, com o diálogo da sociedade, a nossa atribuição dentro dessa esfera, ela seria melhorada com a opinião do público, com a participação do público, foi criado o projeto Pensando o Direito, que atua tanto na promoção de debates públicos com a sociedade sobre temas relevantes, quanto também na viabilização de pesquisas acadêmicas que são usadas para subsidiar esse trabalho técnico diário que a gente faz. E dentro do Pensando no Direito foi constituída, obviamente, construída uma plataforma para poder viabilizar esses debates públicos. Essa plataforma, hoje, ela está baseada em WordPress, e para alguns casos a gente usa um plugin de deliberação online chamado Delibera, e para outras, como questões que a gente precisa fazer debates em textos normativos, a gente usa outras soluções como comentários parágrafo, também chamado Dialog, e outros plugins do WordPress. Mas a raiz aí é o WordPress. Eu vou mostrar um pouco do Delibera. Você pode rolar um pouco, por favor? Clica nesse, participe do debate primeiro, isso. Esse foi o debate Mídias Anticorrupção que encerrou ontem. Então, tem uma apresentação do debate, né, pode rolar. E aí, esse debate foi dividido em eixos, pode rolar, e as pessoas faziam comentários dentro desses eixos. Clica no primeiro comentário aí. Então, por exemplo, rola lá no começo, para a gente ter. Então, aí você tem, por exemplo, uma pauta que teve 54 comentários. Então, as pessoas, obviamente, a partir de um texto base, tecem seus comentários e as pessoas dialogam entre si e concordam ou discordam com esses argumentos. Diferente do que já foi das ferramentas clássicas de consulta pública, que foram muito utilizadas por entre vários órgãos da Esplanada, a gente tem notícia que a primeira consulta pública foi feita, por exemplo, pela Anatel em 97, mas pode ser que ainda tenham outras anteriores. O modelo clássico era o quê? Você ter um formulário disponível para o cidadão, e o cidadão mandar seus comentários, e isso fica centralizado dentro do órgão público, e depois alguém lê e tirar suas conclusões, talvez dar ou não uma resposta sobre aquilo, e era simplesmente esse mecanismo simples. Quando foi lançado o debate sobre o anteprojeto de lei do Marco Civil da Internet, em 2009, esse conceito foi um pouco questionado e subvertido pela SAL, transformando essa ferramenta de participação numa ferramenta de participação aberta e dialógica. E qual que é a grande vantagem disso? É você justamente ter acesso a todos os comentários que são feitos, responder esses comentários e construir, na verdade, não só uma plataforma de consulta, mas uma plataforma de debate verdadeiramente. Então, isso gera uma série de vantagens, até porque as ideias estão em contraposição e estão vivas ali, sendo discutidas, né? Voltando, você pode voltar para mim?
Mais um. Clica no Marco Civil, por favor. Isso. Recentemente, a gente teve o debate público da regulamentação do Marco Civil da Internet. Então, algo que a gente tem notícia também foi a primeira vez que um decreto, uma proposta de decreto, foi posta em debate. E a nossa ideia era justamente seguir um pouco do que foi o debate dentro do anteprojeto de lei. Aqui a gente também usou o delibera, esse é um debate fechado, mas agora ele está em modo sistematização, então por isso que precisa de mais alguns cliques para achar ler as pautas, mas eu acho que não é o caso da gente apresentar isso aqui agora. O que eu queria ressaltar é que, dentro do debate público do Marco Civil, a gente se orientou por algumas diretrizes. A geração de informação para o engajamento e a mobilização, então a gente teve, associado à liberação de um debate público, a gente teve um trabalho importante de comunicação em torno disso, para que as pessoas soubessem que o debate estava acontecendo, primeiro de tudo, e fossem motivadas a participar. Outra diretriz que a gente adotou foi a acessibilidade e a facilidade no uso de ferramentas. Então, como construir interfaces que as pessoas tivessem facilidade de interagir, fazer comentários, concordar, enfim, participar do debate. O armazenamento mínimo de informações do colaborador, incluindo a anonimização do acesso. Aqui tem até uma questão. A gente, quando pede para a pessoa fazer um cadastro no site para colaborar, a gente só pede 4 informações básicas. O nome que ela quer se apresentar, que não necessariamente é o nome dela verdadeiro, um e-mail e um aceito aos termos de uso. Acho que está faltando. E uma senha, óbvio. São esses 4 itens que a gente pede para a pessoa colaborar. E aí foi até engraçado que umas primeiras respostas que a gente teve dentro do debate público foi alguém indignado, pedindo que esse debate era um absurdo, porque, para ser válido, o MJ teria que pedir título de eleitor, data de nascimento, enfim, uma N outras questões. Quanto tempo eu tenho? Nossa Senhora. Eu tinha metade. Enfim, e a quarta diretriz que a gente se orientou foi a transparência total no processo. Então, tanto o conteúdo recebido por outros meios, ou seja, as pessoas mandavam conteúdos e contribuições por e-mail, a gente postava na plataforma. E aí vem uma grande questão, que é quanto à abertura do código da plataforma. Quando a gente lançou o debate público, a gente abre a segunda aba, a seguinte. Quando a gente lançou o debate público, a gente fez um chamado à comunidade de software livre para verificar o código, auditar o código e participar do seu desenvolvimento. Então, essas 4 diretrizes foram, a gente julga, importantíssimas para se construir um debate público que, de fato, fosse inclusivo, que gerasse engajamento e gerasse alta participação social. E aí, com base nessas diretrizes, a gente teve duas ações públicas interessantes, que foi esse chamamento e a sistematização aberta do debate. Então, se você abre ali a terceira aba, por favor. Hoje, o Marco Civil está em modo sistematização, que a gente chama. Então, todas as pessoas que participaram também agora têm acesso a... Vai rolando a página devagarinho, por favor. Então, a se engajar também na sistemação. Então, a gente percebe que existe um debate público. As pessoas fizeram as contribuições. Mas um momento importantíssimo desse debate também é a sistematização. Para quem participou já de comitê, de grupo de discussão, de GT, de conferência e tal, entende um pouco o que eu estou falando. A sistematização é parte fundamental do processo de tomada de decisão e de consolidação dos resultados do debate. Porque quando você tem uma série de opiniões divergentes, é importante você dar transparência de como que as decisões, as divergências foram resolvidas. Então, por isso, a gente também enfatizou muito que a sistematização era um processo importante a ser aberto também. Então, se você for rolando, todas as pessoas têm acesso ao download do histórico em CSV da contribuição. Então, você pode rodar análises, pode extrair outros dados,
o histórico em PDF, quem tiver interesse em imprimir, espero que ninguém tenha interesse em imprimir, porque eu acho que seria uma grande agressão ambiental. A gente tem aí mais de 1.500 páginas de debate. O histórico, né, então a plataforma não permite novas contribuições, mas ela está aberta, o histórico online. E aí, claro, você tem a opção de enviar uma proposta de sistematização. Já estou concluindo. Eu ia falar mais um tanto aqui, mas eu vou falar depois. Rola um pouquinho. Outra coisa que a gente fez questão de oferecer, então a gente abre para sistematização, a gente não joga os dados, a gente também estava tentando engajar a comunidade em usar ferramentas de colaboração para fazer a sistematização. E aí foi muito legal que o pessoal do antivigilância.org tomou a iniciativa e a gente sugeriu 2 ferramentas, né, o Hipóteses e os PEDs, né, para fazer essa sistematização colaborativa. E o pessoal da Antivigilância se engajou na ideia e abriu um PED, toda a sistematização do antivigilância.org foi feita de forma aberta também e integrada. O Hipóteses é uma ferramenta de anotação, depois eu posso demonstrar ela, que ela é bem interessante. Você consegue pegar trechos do texto e ir anotando, gerando tags e tal. Super importante para quem está sistematizando, né? Rola, já estou concluindo. Já. E é isso. Só abrir o debate em números um pouquinho, só para concluir. Ali, rola, tem um ícone aí, debate em números. Não, no meio. Debate em números, do lado direito. Quase. Aí. Então, para concluir, essa era uma outra ferramenta de sistematização, né, de apoio à sistematização, que serão os números do Marco Civil. Pode ir rolando para mim, por favor. Que aí são os dados que foram produzidos, né, durante todo o debate. Quem tiver curiosidade, depois de ver, número de comentários, pautas criadas, quem foram as pautas mais comentadas. Então, para concluir, a gente entende que os processos de construção de debate público, eles têm que estar, não são simplesmente sistemas abertos que ficam aí disponíveis. Se a gente se propõe a abrir o debate com a sociedade, é importante que ela também esteja municiada e totalmente integrada nesse processo de debate do começo ao fim. E também saiba os passos que os passos que esse debate vai ter, como é que ele vai se dar, qual que vai ser a influência direta de transformação. Eu tinha algumas coisas para falar, mas acho que eu falo na volta aí. E o seu anúncio aí, Marco? Se você puder fazer em um minuto. No final daqui da mesa... É que eu acho que não vai ter final? Não. Vai ser infinita? O Fabrício me lembrou, no final eu queria fazer um anúncio. A gente está aqui no FISLI também lançando um conjunto de editais para desenvolvedores, designers, pesquisadores, a participarem do projeto Pensando Direito. São editais que têm uma remuneração interessante, de um valor de R$60 mil para um trabalho de 6 meses, para trabalhar no desenvolvimento das ferramentas abertas de debate público. Se sobrar tempo, eu abro mais detalhes e a gente conversa. Beleza? Obrigado. Desculpa extrapolar um pouco o tempo. Acho que me ater à pergunta que você coloca, se a gente está satisfeito ou não com essa participação. Tem um ponto que eu queria ter falado no começo da fala, que eu vejo 4 desafios aí para avançar na democracia participativa. É o engajamento para a participação, o método dessa participação, então como aproximar a participação dos usuários, criar novas formas mais fáceis, interativas e interessantes para a participação. Tem até uma companheira nossa, a Drica Veloso, que está lá no MINC, que ela sempre fala de uma ideia muito legal de usar o Ginga, que é um middleware que está embutido nas novas TVs digitais, e para fazer consulta pública pelo controle remoto, as pessoas poderem ligar a TV e ligar. O próprio Pairwise é uma forma que também simplifica e dá mais corpo às formas de interação. É diferente, né, do que você ter que escrever um texto de colaboração. Então, e eu acho que também é uma questão de desafio de método, é como integrar essas relações offline e online, ou seja, conferências. Como é que a gente traz a tecnologia para dentro das conferências e torna aquela conferência mais atraente, mais interessante de participar. E o último desafio político, né? Como é que a gente constrói métodos de vinculação dessas decisões? Então, a gente tem mecanismos de participação,
Mas que garante que as decisões tomadas pelas pessoas nesses instrumentos participativos vão ter uma incidência no poder público? O orçamento participativo, acho que é o melhor exemplo de construção de política participativa que tem vínculo legal. Então, você tem ali uma dotação, uma parte do orçamento que é legalmente garantido, que vai ser definido por instrumentos de participação. Mas, se a gente não tem esses instrumentos legais, como é que a gente cria instrumentos para influenciar esse poder público, os gestores públicos e políticas públicas, ou mesmo a política legislativa dentro do Congresso? Eu acho muito que tem a ver com fluxo de informação, consolidação de informação, e essa informação sendo útil para o gestor, ou, se não, que pressione o gestor para verificar que aquilo tem validade e que ele deve implementar. Aí, voltando para a tua pergunta, não. Pelo menos lá no Ministério da Justiça, a gente, quando começou o debate do público do Marco Civil da Internet, o nosso secretário tinha uma determinação muito clara. A gente não tem que só atingir o corpo, os especialistas em internet nesse debate. A gente tem que levar esse debate para a sociedade, levar para a sociedade, para o usuário que está lá na ponta acessando a internet. Um usuário comum que muitas vezes não tem o debate técnico apurado, mas ele tem que entender que as definições dentro do Marco Civil da Internet influenciam também ele. E é isso, a gente fez um trabalho muito interessante de comunicação, tentando traduzir esses conceitos técnicos e colocar isso de forma mais clara para que as pessoas pudessem engajar em participar. A gente teve um aumento significativo, só que não tem ninguém no computador para abrir a apresentação que eu tinha ali. Mas eu queria demonstrar em gráficos rapidamente, assim, da participação de 2009 e a participação de 2015. Então, a gente teve um salto de participação, mas ainda é muito pouco. Então, se em 2009 a gente teve 686 participantes, de 2015 a gente teve 1.500 participantes. O que são 1.500 participantes num universo gigantesco que, se a gente só se restringir à população brasileira de 200 milhões, é muito pequeno. Exato. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, como eu coloquei ali, elencando esses três, que eu acho que eles estão interconectados, né? Porque um influencia o outro. Se você tem mais possibilidade de incisão na gestão, na política pública, obviamente o engajamento vai ser maior, assim como se você tem um método que facilita aquela ação, o engajamento também pode ser maior, assim como o entendimento do gestor pode ser mais compreensível para ele e aí influenciar na política. Então, eu acho que esses três desafios que a gente que eu acabei colocando ponto aí para a participação são uma questão. Para concluir, eu acho que um desafio imediato, e eu queria chamar e convidar, a integração dessas diversas ferramentas de participação. Não precisa, porque senão vai tomar muito tempo. Depois, se alguém quiser, a gente pode ver ali depois. Mas eu acho que o desafio imediato que a gente tem aqui, e a gente pensando que somos várias pessoas puxando esse debate, é integrar justamente essas ferramentas. E aí eu queria convidar para o Laboratório Vivo amanhã, lá no estande do Ministério das Comunicações, que vai ter uma atividade chamada Pensando Fora da Caixinha, tentando perceber as pontes que unem essas ferramentas numa atividade mais lúdica, mais interativa, inovando nesse método, né, de pensar essas coisas, não essa coisa técnica, às vezes maçante. Então, eu queria convidar todo mundo amanhã, às 9, né, Pop? Pop, às 9 amanhã, né? 9 horas da manhã, que tem que acordar cedo. Obrigado. Queria agradecer o espaço, excelente mesa, e agradecer a todos que estiveram até agora. 10 horas, amanhã. Para fechar mesmo, quem tiver interesse no edital de participação, ou seja, desenvolvedores, hackers que queiram desenvolver em software livre, sendo remunerados, editais pensandodireito.mj.gov.br. Tem lá os links, são 7 editais ao todo, 4 só de desenvolvimento. Obrigado.